Amigos e camaradas, uma saudação muito especial aos filhos da costa e todos os que aqui vivem ou trabalham e a todos aqueles que aqui rumam neste tempo de verão para retemperar forças para enfrentar uma vida que se apresenta cada vez mais difícil. Uma vida que assume uma dimensão dramática para cada vez mais portugueses que com razão se indignam e protestam perante uma política e um governo cujas medidas que toma e avança vão sempre no mesmo sentido. Vão sempre no sentido de penalizar quem trabalha, quem vive de uma reforma, quem não tem emprego, dos que exercem a sua atividade dependente do poder de compra das populações, o pequeno comércio, a restauração, que sentem a sua vida ameaçada por uma política de cega e brutal austeridade contra o povo, mas também os que vivem dos setores produtivos, como é o caso da pesca. Sabemos que há cada vez mais portugueses que se sentem enganados. Todos os dias os encontramos e que nos expressam a sua revolta pelo que está a passar com este governo do PSD e do CDS, do Passos Coelho e do Portas. Enganados. Enganados pelo que lhe omitiram e mentiram. É verdade, Sócrates esteve 6 anos à frente do governo e mentiu muito. Estes estão lá há 6 semanas, mas também já mentiram o suficiente para saber o que pretendem em relação aos seus objetivos. Enganados, desde logo, com a dimensão e natureza do pacote de medidas, muito mais de 200 impostas pela Troika conjunta do FMI e União Europeia e assumida pela Troika colaboracionista do PS, PSD e CDS e dos seus programas. Enganados pelo que lhe esconderam acerca dos seus verdadeiros propósitos e os objetivos da sua política, nomeadamente dos partidos que estão no governo. Disseram que não tocariam no subsídio de Natal. Disse o Passos Coelho. Mas foi logo a primeira medida que tomou. Um roubo aos salários e às reformas, deixando ainda por cima de fora os mais ricos e poderosos, os que oferem rendimentos do capital, os dividendos de ações, os lucros das empresas e as grandes fortunas. Por isso não admira, camaradas, que vejamos aí num relato qualquer, num relatório, que os mais ricos de Portugal viram as suas fortunas aumentar. Pudera, com governos sucessivos que vão sempre tirar a quem trabalha, a quem menos tem, menos pode, deixando intocável os senhores do dinheiro, não admiram que estejam mais ricos, enquanto que haja mais pobres em Portugal. Disseram que não aumentariam os impostos, mas não tardaram a dar o dito por não dito com o aumento do IRS e do IVA no gás natural e na eletricidade. A fatura da luz e do gás vai pesar e pesar bem no orçamento das famílias e nas pequenas e médias empresas, com a subida a partir de outubro dos atuais 6% para 23% do IVA. Tudo isto depois do início do ano, as tarifas elétricas terem aumentado 3,8%, com mais esta subida de 16% no início de 2012, as famílias portuguesas verão a fatura elétrica agravada em pelo menos 20%, quando comparada com janeiro de 2011, ao mesmo tempo que muitas delas vão cair no desemprego e que viram os seus salários e as pensões diminuir. Disseram de facto que não aumentavam os impostos, mas estavam a pensar apenas nos senhores do dinheiro. Nesses não tocam. Para esses, tudo continua a salvo. Preparam-se agora para aumentar o IVA nos produtos alimentares de primeira necessidade, como compensação à diminuição da taxa social única que estão a preparar. A mesma lógica. Paga ao povo o que deviam pagar os rendimentos do capital.
beneficiando particularmente os grandes grupos económicos e a banca, sem qualquer vantagem na competitividade da economia, em nome da qual querem tomar esta medida, com reflexos brutais na sustentabilidade financeira da segurança social no futuro e, com ela, das reformas, das pensões e das prestações sociais. Omissões que agora assumem uma dimensão que justamente a maioria das pessoas não previam nem sonhavam. Veja-se o escandaloso aumento dos transportes. Em média 15%, mas há transportes que aumentam 25%. Aqueles que têm de ir da costa para Lisboa ou para Almada, ou para Setúbal e vice-versa, que têm que ir trabalhar, estudar, fazer a sua vida, estão agora confrontados em cima do congelamento dos salários e de melhores condições, com a redução real dos salários e das pensões, com o crescente aumento dos preços, de que tudo é preciso para viver e que faz aumentar o custo de vida como uma bola de neve. O que se está a passar nos transportes é um verdadeiro roubo às populações. Estamos perante o maior e mais brutal aumento dos transportes que há memória. É um autêntico assalto aos rendimentos dos trabalhadores e do povo. Muitas pessoas, muitas famílias terão dificuldades em ir tratar da sua vida e pagar o transporte para trabalhar. Vêm com o argumento que é para diminuir o déficit das empresas públicas e da dívida dessas empresas que dizem ter crescido para financiar os déficits de exploração. Não são os déficits de exploração os responsáveis pelo aumento da dívida das empresas públicas de transportes. Os déficits são o resultado de políticas seguidas pelos governos PS, PSD e da desornamentação dos investimentos nas infraestruturas dos transportes. São estas políticas que têm vindo a retirar do Orçamento de Estado esses investimentos e a passá-los para as empresas públicas, que são obrigadas a recorrer ao crédito, seja o metro, seja a ferrovia. Mais de 10 mil milhões de euros de investimento público estratégico foram realizados nestes últimos anos pelas empresas públicas sem qualquer financiamento do Estado. O seu plano é promover a privatização do Serviço Público de Transportes à custa dos utentes, dos trabalhadores e do Estado. Querem entregar a exploração comercial aos privados e manter nas empresas públicas o passivo que hoje existe, as despesas de manutenção das infraestruturas e as despesas com o investimento. Ou seja, camaradas, vão dar o bife do lombo ao privado e o Estado que fica a roer com os ossos e os utentes que paguem mais caro os transportes públicos. Mas se estes aumentos são para resolver o problema das empresas públicas, porque é que então os privados também aumentaram brutalmente o preço dos transportes? Aumentos que atingem, em alguns casos, os 15%. Podem continuar a falar da legitimidade reforçada deste governo e das suas políticas, que os portugueses não tardarão a reagir à enorme trapaça do PS-PSD que levaram ao engano milhares de portugueses. Tudo é pretexto para pôr o povo a pagar. Tudo serve, até o fim da isenção do pagamento das portagens da Ponte 25 de Abril no mês de agosto. Isto no momento em que as populações da área metropolitana de Lisboa, que vêm agravadas as suas condições de vida, e por isso cada vez mais famílias passam as suas férias nos locais de residência, sendo as deslocações para as praias da margem sul a única alternativa possível para um tempo de lazer e descanso. Além das consequências para as atividades económicas, pequenas e médias empresas, que para além desses custos adicionais, serão penalizados pelo aumento dos tempos nos trajetos provocados pelas filas de trânsito. Não há salário, nem reforma que aguente este aumento sistemático de tudo. De impostos, de transportes, de energia, de bens e serviços essenciais, dos medicamentos, de juros na habitação, e muito menos aguentam aqueles que são empurrados para o desemprego ou vivem de um trabalho precário e mal remunerado, que são uma grande parte dos trabalhadores, nomeadamente de jovens. Muitos estão a descobrir que, afinal,
Tal como o PS de Sócrates, também os sacrifícios com passos e portas não são para todos. É por isso que cresce uma profunda sensação de injustiça no país. Disse Passos Coelho, ainda recentemente no Pontal, no Algarve, que o pior está para vir. E não está a pensar apenas na monstruosidade que o seu plano de esvaziamento dos direitos laborais dos trabalhadores portugueses, que agora deu um primeiro passo com a proposta de alteração à lei dos despedimentos. Lei que dá seguimento às iniciativas anteriores do governo do PS. Pretendem, como primeira proposta, criar as condições para os despedimentos mais fáceis e mais baratos. Querem, camaradas, reduzir de 30 para 20 dias. E se puderem, acabam mesmo com a indemnização. Ou seja, aquela dificuldade que os patrões tinham de um trabalhador ou uma trabalhadora ter uma vida profissional prolongada de 1, 2 ou 3 décadas e não despediam porque tinham que pagar uma indemnização. O que eles querem é que os patrões possam despedir e aquela pessoa, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que teve uma invida de trabalho, sair de lá com uma mão à frente e outra atrás, porque eles querem, de facto, embaratecer, facilitar os despedimentos. Andam, camaradas, com esta lenga-lenga de que isto é para resolver o problema do desemprego, que é para abrir as portas ao emprego dos mais jovens. Andam com esta lenga-lenga há anos, de 3 em 3 anos, de 2 em 2, lá vêm com a ideia da rigidez do mercado, dessa fraude, que são os trabalhadores com direitos e o emprego estável que estão a impedir o emprego dos jovens. A verdade é que cada vez que mudam as leis e se fragilizam os direitos e a precariedade aumenta. São os salários que baixam, é o desemprego que continua a aumentar e continua a ser essa chaga social de termos quase 1 milhão de trabalhadores em sentido lato no desemprego. Conversa fiada, camaradas. Nós lembramos há 30 anos atrás, quando se abriu a primeira brecha na fenda, a primeira fenda na muralha da legislação laboral, pelas mãos do Sr. Mário Soares, com a lei dos contratos a prazo. Dizia ele na altura que era para criar mais emprego, que era para criar mais possibilidade de a nossa economia se desenvolver. Conseguiram aplicá-lo, mas hoje já querem mais que os contratos a prazo. Foram sucessivos pacotes laborais que levaram a recuos tremendos na legislação laboral. Querem aprofundar mais essa ofensiva. Mas, camaradas, não esqueçamos que, apesar de recuos e derrotas, foi a luta dos trabalhadores que determinou também muita derrota destes governantes e desta política, designadamente de Cavaco Silva e da sua maioria. Sim, camaradas, nós conhecemos o programa desta gente e por isso desde a primeira hora afirmamos a nossa firme oposição. Não é a oposição que faz de conta do PS que agora quer, no plano público, dar a ideia que está na oposição a esta política, mas que na Assembleia da República vai votando as medidas com que está comprometido até ao pescoço. A nossa oposição é uma oposição séria, efetiva, de quem sabe quais são as consequências para o país e para os trabalhadores da política deste governo, que tem como núcleo duro o programa comum dos partidos da Troika, como o PS como primeiro subscritor. De facto, o programa que o governo do PSD e CDS apresenta assume uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores e ao povo. Um programa que promove a exploração do trabalho, que corta nos salários, nas pensões e nos apoios sociais e no próprio sistema da segurança social. Um programa que visa o aumento brutal dos impostos sobre a habitação e o consumo. Um programa que avança com um conjunto de privatizações
de empresas e serviços públicos, ampliando a entrega da riqueza nacional e do controle da nossa economia aos grupos económicos nacionais e cada vez mais estrangeiros. Com este programa do Governo, a palavra de ordem é entregar ao desbarato empresas lucrativas que, em muitos casos, constituem verdadeiros monopólios naturais ou que prestam serviços públicos essenciais. E o primeiro exemplo da entrega ao desbarato foi dado com a eliminação das Golden Shares na PT, na Galp, na EDP, entregando de borla os direitos especiais do Estado aos acionistas privados destas empresas. A alienação destas ações douradas, cujo valor se estima em muitos milhões de euros, é um ato de gestão danosa, contrária aos interesses nacionais. O seu plano nesta matéria estende-se aos serviços essenciais às populações. É a entrega de hospitais e centros de saúde ao negócio do privado. É o prosseguimento da destruição da escola pública. Em relação à saúde, o Ministro já aí está a dizer que há excedentes na oferta hospitalar. É talvez por isso que decidiram suspender o Hospital de Seixal, que tão importante era para aliviar a pressão que hoje existe no Garcia da Horta, que tem que acudir a uma excessiva população. Um hospital concebido para servir 150 mil pessoas e que tem que dar resposta a 450 mil da sua área de intervenção. Excesso, dizem eles, mas de falta de resposta, apesar do empenhamento dos profissionais da saúde, das horas das pessoas nas urgências à espera. Camaradas, é este o governo que ataca de todos os lados, em todas as frentes, os interesses dos trabalhadores e do povo. É este governo que toma medidas profundamente injustas, que resolveu apresentar com uma enorme propaganda e insensibilidade social, que vem assinar com um programa de emergência social para acudir à pobreza que alastra. Promove-se uma política que rouba nos salários, que rouba no emprego, que rouba nos direitos, que atira as pessoas para a pobreza para depois promoverem a esmola. O que está mal não é a existência de um plano, mas a sua natureza, o seu conteúdo e toda a filosofia e orientação política que lhe está subjacente. A solidariedade entre as pessoas é necessária. A solidariedade é um dos fundamentos essenciais na construção de uma sociedade justa. Mas não se constrói essa sociedade retirando direitos para oferecer restos e regimes de exceção para os pobres. E essa concepção assistencialista de promoção da esmola tem bem exemplo nesta ideia dos medicamentos que ficam fora de prazo, no espaço de 6 meses ainda podem ser distribuídos para os pobres. Depois, camaradas, mesmo este exemplo gritante, nas cantinas onde se presta apoio aos pobres, a ASAI está proibida de entrar, porque se são pobres não faz mal as condições de higiene de saúde pública. Isto significa, camaradas, isto significa que, obviamente, qualquer pobre recebe bem a solidariedade, recebe bem qualquer ajuda, mas o desejo, o sonho maior de um pobre é deixar de ser pobre para ser um cidadão em condições de igualdade com qualquer outro português. Camaradas, mas eles lá vão vendendo a ideia que tudo isto é inevitável por causa da dívida e para sossegar os mercados e que não há dinheiro. Em relação à economia dos mercados, nem vale a pena falar. Mas em relação a não haver dinheiro, é preciso que eles expliquem.
Porque é que nunca há dinheiro para valorizar os rendimentos de quem trabalha, as reformas, melhorar os serviços públicos essenciais às populações, apoiar os setores produtivos, como a pesca, que vê negada a sua pretensão de ter os combustíveis mais baratos e melhores condições para trabalhar, como os pescadores desta zona que precisam de um porto de abrigo. E o dinheiro aparece sempre quando se trata de apoiar os banqueiros, os grandes grupos económicos, as grandes fortunas. Sim, para onde é que vão os tais 78 mil milhões que nos emprestaram? Veja-se esse grande negócio do BPN e a sua entrega ao BIC. Milhões, milhões e milhões que o povo paga e que vão direitinhos para o bolso dos senhores do costume. Não, camaradas, é dos senhores do costume. Já lá vão 2,4 mil milhões de euros que dava para cobrir 3 vezes o roubo do subsídio de Natal. E não é para ficar por aqui. Para o Estado ainda vai ficar a obrigação das indemnizações dos despedimentos de mais de metade de trabalhadores desse banco. A obrigação de aumentar o capital dos bancos e os prejuízos com o lixo tóxico financeiro. E para onde é que foi o dinheiro? Então, e os culpados? Mas não há culpados. Quais vão ser as consequências? Nós sabemos bem, camaradas. Porque se um pobre for apanhado num pequeno delito, é logo apanhado, julgado e condenado. Um ricalhaço, quem andou a encher os bolsos à conta do erário público, ainda estamos à espera das decisões de condenação dessa gente que andou na jogatana, na negociata. E em relação à dívida, quem pode de boa fé acreditar que os problemas se resolverão seguindo o mesmo caminho, as mesmas receitas, as mesmas políticas que levaram à sua colossal dimensão e que no essencial são as soluções da Troika, do governo do PSD e do CDS? Não se resolverão nem com orientações do novo governo, nem com as medidas impostas pela Troika. Como há muito denunciamos, o endividamento do país é consequência da desindustrialização, como se sentiu aqui neste distrito, de abandono da agricultura e das pescas, das privatizações, da financiarização da economia, da submissão às imposições da União Europeia e do grande capital nacional e estrangeiro. Eles nunca dizem, mas um dia vão ter que dizer porque é que destruíram a indústria naval aqui, porque é que destruíram a siderurgia nacional, porque é que destruíram a metalomecânica pesada, porque é que destruíram a química, o setor químico, porque é que destruíram as pescas, a agricultura. Foi, camaradas, para receber uns dinheiros da União Europeia para fazerem umas autoestradas e para vender o nosso aparelho produtivo para destruir a nossa produção nacional. E ainda hoje ouvimos a senhora Ministra da Agricultura com um ar muito convencido a dizer que diminuímos a produção de cereais, estamos mais dependentes do pão estrangeiro, é preciso produzir mais, é preciso ter lata, camaradas. Então, eles não aumentaram agora o preço dos combustíveis, da eletricidade. Isto significa que muitos agricultores, devido aos custos dos fatores de produção, vão deixar de produzir, para além do escoamento, porque quem ganha são as grandes distribuidoras e não quem produz. E depois vem admirar-se porque produzimos menos cereais e que é preciso mais produção. É preciso mais produção quando se apoiar os pequenos agricultores, os pequenos e médios empresários. Eles vêm dizer-nos que tudo é inevitável, que isto é inevitável. Não é não, camaradas. Só para a morte é que não há remédio.
É preciso uma política patriótica e de esquerda, que permita potenciar uma política de promoção da produção nacional, que valorize a agricultura e as pescas, que promova um programa de industrialização do país, que valorize o mercado interno com a indispensável elevação dos salários, das pensões para o crescimento económico, defende e reforça o setor empresarial do Estado, os setores básicos estratégicos, apoia as micro, pequenas e médias empresas, designadamente por via do controle de custos dos principais fatores de produção e do financiamento público. Uma política patriótica de esquerda capaz de tomar as medidas de política fiscal que se impõem para fazer pagar mais a quem mais tem e mais ganha. Camaradas, o conjunto das extensas e graves medidas que o Governo pretende aprovar no imediato e nos próximos meses, configurando uma ofensiva brutal contra os interesses populares, exige que nos preparemos para lhe dar combate. Fazer frente com as massas, com os trabalhadores à frente, dinamizando a sua luta, rompendo o cerco, continuando a luta pelo aumento dos salários, em defesa dos horários de trabalho e da exigência da sua redução, no combate à precariedade, pelo direito ao subsídio de desemprego, pela exigência de emprego, na defesa da segurança social. É preciso fazer frente e fazer frente desde já. Passos Coelho, que declarou guerra aos trabalhadores e está a atacar em todas as frentes, vem apelar ao consenso, à negociação e à concertação. Camaradas, fazem a guerra, atacam por todos os lados e depois acena com a bandeira branca da negociação e da concertação. Isto é uma autêntica farsa. Quer os portugueses resignados à sua política. E é por isso que neste momento o Partido Comunista Português, conforme afirmou na campanha eleitoral, quando dizia que fosse qual fosse o resultado eleitoral, lá estaria no dia 6, nos dias seguintes, nos meses seguintes, lá estaria à frente onde a luta fosse, onde fosse que ela se travasse. Luta pequena, luta grande, luta das populações, luta dos trabalhadores, luta dos pequenos e médios empresários, luta dos patriotas e dos democratas. Aqui está este partido, o único partido que se apresenta aos trabalhadores e ao povo com confiança e com determinação. Sim, camaradas, um quadro muito difícil. Às vezes encontramos aqui e acolá sinais de desânimo, sinais de baixar os braços, dizendo que não vale a pena. Mas para um partido como o nosso, para um partido que agora fez 90 anos, olhando para a sua história, para o seu percurso, quantas vezes tudo conduzia para que se desistíssemos. Desde a implantação da ditadura fascista, desde o tempo em que por toda a Europa percorreu a sombra do nazifascismo. Quanto tempo, quantas lutas, quantos sacrifícios, quantas torturas, prisões, quantas vidas foi preciso dar. Mas houve sempre alguém que não desistiu. E não desistiu vencendo um dia como vencemos no 25 de Abril de 1974. A ação e luta que exigem um partido reforçado, mais forte, com uma intervenção diversificada, capaz de responder às exigências do nosso tempo. Uma intervenção à altura deste partido, que este ano está a comemorar 90 anos de vida e que dentro de dias juntará aqui bem perto, na festa do Avante, milhares de homens, mulheres e jovens, transformando também o espaço no momento de afirmação e de luta. Sim, camaradas, vocês conhecem bem
aquela expressão que usamos no nosso partido, que quando se luta, nem sempre se ganha, mas quando não se luta, perde-se sempre. E é por isso que este partido aqui está, firme, determinado, convicto que isto não há de ser sempre assim, que as coisas um dia hão de mudar para melhor num Portugal de progresso, de justiça social, de democracia. Viva a luta dos trabalhadores! Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português!